Meu nome é Rafaela, eu tenho 23 anos e eu estou gestante de 33 semanas. Eu descobri a minha gravidez com 6 semanas, logo após ter tido uma dengue hemorrágica que afetou o meu fígado. E quando eu estava melhorando, eu acabei descobrindo essa gestação. Nessa época eu trabalhava em uma copiadora aqui em Campinas e estava de atestado por causa da dengue. No dia 1º de julho, eu fiz a minha primeira ultrassom e constatou que eu estava de 6 semanas. E na mesma madrugada, após esse ultrassom, eu tive uma ameaça de aborto. Foi apenas com um pouco de sangue escuro, como uma borra de café. Daí eu fui até o hospital da PUC, lá eu fui atendida e estava tudo bem com o bebê. E a médica me pediu um repouso de uma semana e um novo ultrassom alguns dias depois. Mas, por curiosidade, no dia 5 de julho eu fiz um novo ultrassom e estava tudo bem com o bebê, apenas os batimentos que tinham caído um pouco, estavam em 84, mas ele já estava se recuperando. E daí eu estava trabalhando todos os dias normalmente, mas após essa ameaça, cada vez que eu chegava no serviço, saía a borra de café e era desesperador. Eu sempre ia direto para a maternidade e quando chegava lá não tinha mais nada. Daí eu acabei percebendo que era por conta do nervoso de ter o medo, né, de ter perdido a criança. E no dia 11 de julho de 2014, eu fiz o ultrassom que foi pedido pela PUC. Estaria já com 7 semanas e 3 dias e estava tudo bem. Constatou apenas que eu tinha um deslocamento da placenta, que segundo os médicos não era nada grave, que já ia melhorar. Então eu comecei meu pré-natal através do posto de saúde. Eu passei na primeira consulta com a enfermeira e foi marcado um ultrassom na Clínica Centros, que foi marcado para o dia 4 de agosto. Fui no dia do ultrassom e tive uma surpresa, né? Acabei passando com o médico, que ele era bem seco, de cara fechada, não conversava muito, e ele constatou algo de errado com o desenvolvimento do bebê e do saco gestacional também. Mas não sabia me explicar o que estava acontecendo. Pediu que eu retornasse depois de 2 semanas para um novo ultrassom e falou para que eu me dirigisse para a maternidade na parte de pré-natal de alto risco. Saindo das Centros, eu fui até a maternidade e lá aguardei um pouco e logo veio uma médica que me atendeu na recepção mesmo e na frente de todo mundo ela começou a me dar um diagnóstico, sem ao menos me chamar em consultório. Ela falou que meu bebê não iria resistir, que minha gestação duraria apenas até 16 semanas e que meu bebê poderia ter uma síndrome de Down ou qualquer outra síndrome. Isso sem ao menos se importar que todos estavam olhando o que ela estava falando como se meu filho não fosse absolutamente nada, né? E na mesma semana o meu convênio foi liberado. Marquei uma consulta com o médico que fez o parto do meu irmão há 15 anos atrás. Ele viu esse ultrassom e pediu repouso absoluto, com uma maior hidratação, e pediu um novo ultrassom para a próxima semana. E, claro, meu serviço cada vez mais virando uma perseguição, e a menina que era a funcionária mais elogiada e que ganhou aumento muito antes que todos os outros, agora já tinha virado a pior funcionária para eles, né, por conta dos atestados. No dia 12 de agosto de 2014, eu fui fazer o ultrassom no médico do convênio e eu já estava de 16 semanas de gestação e foi constatado que o saco gestacional tinha dimensões diminuídas, mas o bebê também era pequeno. Foi feita a transferência local e o resultado foi normal. O médico falou que podia ter um possível erro nas semanas, porque ele tinha tamanho de 12 semanas e eu já estava com 16 semanas de gestação. Eu passei no mesmo dia com o médico e ele me disse que estava tudo bem, que apenas o bebê era pequeno, porém o saco estava proporcional a ele. E no ultrassom anterior o saco estava prensando o bebê. Daí eu voltei na Clínica Centros para o ultrassom que ele tinha pedido para ver o progresso. E foi no dia 19 de agosto de 2014. Eu mostrei para ele que eu havia feito ultrassom pelo convênio e ele falou que não dava para ver nada, que era tudo uma mentira. Mas até eu, que não entendia do assunto, eu enxerguei tudo que o médico havia marcado, porque diferente deste, ele me explicava e mostrava todos os detalhes. Enfim, o médico da Centros me fez o ultrassom
e lá constava que eu teria parto prematuro entre 16 e 30 semanas, e do restante nada anormal, apenas o tamanho do bebê e do saco gestacional. Ele me fez um laudo com cálculos e riscos e fui embora. No dia 11 de setembro, eu retornei no médico do convênio para mais um ultrassom e foi constatado oligogamia absoluto, né? Ou seja, quase a ausência completa do líquido da bolsa. O médico ele entrou em contato com o médico que me consultava e já passei nele após alguns minutos. Na consulta, o médico disse que me encaminharia para o CAISM para que eles avaliassem a situação e que eles teriam muito mais recursos e procedimentos para me ajudar e pediu que eu mantesse informado. A essa altura eu já estava traumatizada com o meu serviço, levava sermão todos os dias e às vezes até mesmo sem fazer nada. Então eu perguntei ao meu médico se ele podia me encostar e ele disse que não poderia, porque eu não sentia dores, eu não vomitava, eu não tinha como me encostar, não tinha motivos. Então eu tomei uma atitude, pedi demissão e claro, meus chefes pularam de alegria, isso era inevitável, né? E era o que eles queriam, não podiam fazer no dia do acerto, ainda um deles virou para mim e falou assim, né, no dia do acerto, é melhor tomar uma decisão dessas do que acontecer coisa pior. E isso me soou como uma ameaça, mas o que importava era a paz e cuidar do que realmente estava me preocupando, que era o meu filho. E até hoje eu tenho um nojo desse homem, porque nós não somos nada nessa terra. E assim como Deus nos dá as coisas, Ele tira. E é como está escrito, né? Os humilhados serão exaltados. E daí eu me dirigi até o CAISM para passar no pronto atendimento. E antes de ir, várias pessoas me falavam que lá era um lugar excelente para os bebês nascerem, que eles eram atenciosos e os equipamentos e instalações eram ótimos. Eu fiquei empolgada, enxergava um pouco de esperança nisso, afinal, o meu bebê podia estar morto, segundo a médica da maternidade, mas por Deus ele ainda estava vivo. Quando eu cheguei lá, eu esperei um pouco e logo já passei com uma enfermeira que me perguntou sobre o caso, pegou os ultrassons e pediu que eu aguardasse novamente. Depois de alguns minutos eu entrei no consultório e lá tinha um médico novo, era um rapaz, e começou a me falar sobre a gravidez. Explicou que isso poderia acontecer por vários motivos, mas me falou que se isso fosse no rim, que eles já me davam a opção de aborto. Me pediu para já ir pensando nisso e eu, claro, me desesperei, afinal não fizeram nem exame para saber se eu estava perdendo líquido, se a culpada era eu mesmo ou se era o bebê. E daí ele me disse que o especialista estava lá e que ele fazia os ultrassons e que ia conversar com ele e tentar me encaixar no mesmo dia. Então eu fui encaminhada até ele e a sala que foi feito o primeiro ultrassom do CAISM tinha uma tela na minha frente, então eu podia ver o que estava acontecendo. O tal do gringo, né, começou o ultrassom, me fez algumas perguntas, parecia que ele ia tirar o bebê com o aparelho de ultrassom, de tanto que ele me apertava. Foi um momento horrível e para ajudar minha mãe não podia entrar na sala. Ele procurava os rins e não encontrava, mas tinha um detalhe, né? O meu bebê ele se desenvolvia com o atraso das semanas e não com a semana atual. Então ele pediu que eu retornasse depois de alguns dias, 2 semanas, para ver o desenvolvimento, porque nitidamente o especialista estava perdido e não tinha certeza de nada. E como tinha pedido as contas do serviço, eu poderia utilizar ainda por um mês o convênio, então eu marquei mais um ultrassom. Neste tempo, a minha mãe me levou para conhecer uma pessoa do Esperança e Vida, o Robertinho, e haviam comentado que ele era um ótimo conselheiro. E aí a gente foi até lá. E quando chegou no Esperança e Vida, eu conheci a Paula, que era como se fosse uma secretária do Robertinho, pelo que eu entendi, e ela já veio me falando sobre milagres, coisas boas. Foi uma ótima conversa. Então eu conheci o Robertinho, conversei com ele, e os dois me pediram para esperar que haviam 2 pessoas que estavam vindo para aquele lugar para conversar comigo. Após alguns minutos, eu conheci as pessoas que chegaram, era a Adriana e a Cristiele,
Me pediram para entrar em uma sala mais calma para conversarmos. E lá eu contei tudo o que estava acontecendo. E ela me falou que fazia trabalho com pessoas que queriam abortar. E não era o meu caso, mas eu precisava de mais apoio, de palavras boas. E realmente ali naquela conversa eu vi o quanto Deus estava usando a Adriana para me ajudar e me orientar. E ela me contou vários milagres e me disse que independente do meu filho viver 10, 15 minutos, uma hora ou a vida toda, que era um direito dele, que eu deveria agir com ele como se nenhuma complicação tivesse acontecendo. Que ele tem que saber que alguém ama ele, ao contrário do que os médicos disseram. E todas as coisas ruins, que além disso tem alguém que ama ele. E ali eu pude sentir que o Senhor estava comigo, que o pessoal da minha igreja também eram usados por Deus, porque mesmo sem pedir faziam campanha, demonstravam amor e carinho pelo meu bebê. E ali naquele momento eu me tornei mais forte. Eu ganhei um lindo presente da Adriana, um macacão muito fofo, e ali a gente trocou alguns contatos. Na mesma semana ela me ligou e perguntou se eu queria algumas fraldas de recém-nascido. Eu aceitei, ela me deu as fraldas, roupinhas, uma cesta básica, foi uma ajuda muito boa. Foi uma surpresa para mim, então eu decidi que eu ia fazer o chá de bebê. Eu comecei a fazer as coisas à mão, desde decoração até lembrancinha, tudo com muito amor, muito carinho, mesmo que todo mundo falava, ah, você fica o dia inteiro fazendo, eu falava, não, não importa, o que importa é que o meu bebê merece, né? Daí eu voltei no último ultrassom do convênio, e o médico muito cuidadoso, carinhoso, me explicou que havia alguma normalidade no rim do bebê, e não havia mais líquido, né, na bolsa. Ele até me perguntou se o bebê mexia menos que antes, mas, para surpresa dele, o bebê mexia muito mais que antes. No seu laudo constatava provável rim direito fetal displásico, multicístico, e não tinha conseguido ver o outro rim. E a bexiga do bebê, por conta da falta do líquido, também não dava para ser vista. Eu fui pro ultrassom do Caísme e novamente eu entrei sozinha, mas dessa vez em uma sala onde eu não via o ultrassom. Apenas os médicos e os estudantes conseguiam ver. Quando eu me deitei naquela sala, eu me senti um objeto de estudo. Pelo tanto de estudantes e especialistas também falando, esse caso é de anidramínio, e todos ficavam olhando, admirados, com o bebê sem líquido, a pior sensação enquanto eles adquiriam conhecimento, e eu só ficava falando com Deus, chorando com aquele ultrassom horrível que quase arrancava o bebê da minha barriga. E pelos comentários do próprio gringo, eu via ele dizendo a uma aluna, o que você acha? Você acha que é o rim? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Bateu 2 vezes na minha barriga com o aparelho e eu reclamei, ele riu e continuou, como se fosse uma exposição. Uma das alunas que estava no computador, ela me perguntou, não fizeram hidratação com você? Daí eu respondi que não. Daí ela me perguntou se tinham me examinado para ver se eu estava perdendo líquido, eu respondi que não. Então ela ficou espantada, perguntou para o médico se não deveriam fazer e ele a ignorou. Ali eu vi que tinha algo de errado e ao término do ultrassom ele chamou a minha mãe e começou a falar que meu bebê não tinha um rim e o que apareceu era inútil, não funcionava, e falava com ela como se eu nem existisse na sala. Daí chegou ao ponto em que ele virou e falou, vocês têm somente 3 opções. Pedir o aborto, que aqui nós temos todo o acesso a esses pedidos, entramos na justiça, vocês assinam e a gente ganha a causa para vocês. Daí o procedimento é o seguinte, a gente pega uma agulha enorme, enfia na barriga dela, procura o coração da criança e daí soltamos um anestésico dentro do coração dele. Ele vai morrer e daí a gente faz um parto, a gente tira a criança, como se fosse uma coisa tão normal, né, fazer isso. Bom, daí a outra opção, ele falou que eu podia ficar com o bebê até o final, até onde ele aguentasse, e
provavelmente quando ele nascesse ele ia morrer, ou ele iria morrer antes, e que não tinha nenhum problema eu ficar com a criança. E a terceira opção e última que ele me deu, ele falou assim, você pode esperar por um milagre. Daí ele deu risada e falou assim, você não vê que tem lugares que faz crescer braço e tudo? E só que ele falou com um tom de ironia, com um tom de graça, como se Deus não existisse. Daí a minha mãe perguntou, né, se realmente tinha algum risco para mim, e daí o médico disse que não. Daí ela respondeu, então vamos deixar a criança até o final. No outro dia eu fui na consulta do pré-natal do Caísma e passei com uma assistente social que perguntou tudo da minha vida e falou que eles não podiam ficar falando assim de aborto. E então eu imaginei que seria diferente as consultas, né? Depois de muita espera, uma médica me chamou, ouviu o coração do bebê, mediu minha barriga, foi tudo normal. Ela falou que ia falar com o chefe dela com relação ao ultrassom e já voltar. Eu fiquei na sala esperando. Quando a doce médica voltou, ela já estava bem diferente. É como se ela tivesse se transformado. Ela começou a falar do aborto, que eu deveria pensar muito bem, porque eu ficaria até o final, todos iriam ver minha barriga, e depois eu ia sair do hospital sem meu bebê. Mas eu já estava decidida e eu falei que eu não aceitava, fui embora. Ela pediu para eu passar até com a nutricionista de lá e eu só ganhei 1 quilo por mês, né, até agora. E no último ultrassom constatava no ultrassom eu constatava o laudo sem imagens, dizendo que era anidramínio com presença de rim displásico multicístico Potter 2, à direita no caso, e a Doppler da artéria umbilical deu como normal. E com 23 semanas, no dia 30 de outubro de 2014, eu realizei um ultrassom pelo pessoal da Adriana, que ela tem contato. Foi um ultrassom tranquilo e nada de novo, não se via. Era tudo assim normal, só a falta de líquido. E daí depois disso eu realizei o chá de bebê, né, do caso do bebezinho. Eu não consigo ver o sexo, mas eu realizei o chá de bebê dele. Foi um momento muito bom, foi um momento de alegria. E eu agradeço a Deus por ter me dado forças. E agradeço também a todos que compareceram, que foi muito bom, foi muito legal. E daí eu fui em mais umas 2 consultas na Unicamp. E cada vez que eu ia, eu ouvia casos novos. Situações piores que a minha e que para eles tinham solução. Então eu comecei a reparar que eles escolhiam quem eles queriam ajudar. Normalmente as mulheres casadas que tinham uma condição melhor, que trabalhavam, essas tinham solução. Tinha até uma mulher que ela tinha um bebê com a barriga toda aberta, com os órgãos para fora, e eles falaram que ela podia fazer uma cirurgia no bebê quando nascer e ele ia ficar normal. E agora o meu, que era um bebê que tinha um problema no rim, não podia fazer nada, não podia nem tentar ajudar, não tinha solução para eles. Daí algumas situações, lógico, deixava a gente assustada. Eu conheci uma mulher que a bebê tinha problema de coração, eu vi ela umas 2 vezes lá, e eles falaram para ela abortar. Mas como ela disse que não, no último dia que eu vi ela tinha pego o pedido da cesárea e estava preocupada porque o batimento da bebezinha estava de 50. E eles tinham marcado para muito longe a data da cesárea. E ela chorava muito e disse que o médico falou para ela que tinha escolhido isso e que ela tinha que esperar até o dia marcado, que o problema era dela, que ela tinha que aguentar, que ele não podia fazer nada. E depois disso, eu fui até a maternidade, no pré-natal de alto risco, perguntei quem atendia lá, e a moça que estava lá falou que eram os médicos do Caísma mesmo. Então eu pedi que ela entrasse em contato com eles para passar para lá, porque eu vi que o Caísma já não me ajudou e não estava me ajudando. E não estava fazendo nada para me ajudar, só para me derrubar. Então, pelo menos eu ia passar perto da minha casa, que é na maternidade. Ela me ligou depois, falou que era só eu avisar no Caísma na próxima consulta e pedir a transferência.
Daí na última consulta que eu fui no CAISMA, eu passei com uma outra médica que eu não conhecia. Ela fez os procedimentos normais, então eu pedi a dispensa de lá. Ela falou com o chefe dela e ele me dispensou antes de acabar o pré-natal, né? Poderia ser dispensada. Daí, antes de acabar a consulta, que eu estava lá, eu perguntei para ela se por algum acaso meu bebê nascesse lá e precisasse de um socorro, um procedimento simples que seja, se eles iriam ajudar. Ou pelo menos se eles tentariam ajudar a criança, né? Porque a criança é pequena, ela não tem como se autoajudar, né? E friamente ela me respondeu que não, que eles não socorrem o bebê, que eles deixam ele reagir sozinho, porque já tinha dado um diagnóstico de que podia ser feito o aborto e eu não aceitei. Daí eu fiquei horrorizada e eu fui embora daquele pesadelo. Aquele lugar, pra mim, ele se tornou um local de tortura, de lavagem cerebral. Eu imagino quantas mães se deixam levar pela opinião deles e no mesmo dia eu ouvi na recepção mesmo uma mulher que disse que o CAISMA tinha desenganado 2 filhos dela e que eles nasceram, eles eram adolescentes e ela estava acompanhando uma tal moça que a criança tinha a barriga toda aberta. Daí eu saí de lá e depois de uma semana eu comecei a passar na maternidade. Eu tive 2 consultas com o chefe lá do CAISMA e ele me dizia que não iria repetir o que já foi dito no CAISMA, que eu já sabia de tudo e já tinha feito a minha escolha. Então eu fiquei tranquila, falei, poxa, né? Pelo menos eu não preciso ficar ouvindo que eles me deram essa opção, né? Daí com 29 semanas, eu tenho uma amiga, ela sempre esteve acompanhando minha gravidez, no caso é a Nayara, e o marido dela, o Ramon, são pessoas abençoadas também, e eles falaram que eles queriam me dar um presente, me ajudar em algo. Daí eu comentei ainda com a Nayara para esperar a criança nascer, que daí eles podiam me dar algum presente, alguma coisa. E então a Nayara ligou para o médico particular dela e comentou o caso, e ele falou que era bom se eu fizesse uma dopplerfluxometria. Ela me contou, a gente pesquisou o que era esse ultrassom e ela decidiu pagar uma Doppler para mim e uma consulta com o médico dela, porque ele começou a dar vários toques para ela do que podia ser feito. Ela marcou a Doppler na Centros, só que com uma médica, né? Menos mal, pelo menos não era o médico que eu já havia passado. No dia foi eu, ela, o meu noivo, né, que é pai do bebê, o esposo dela e até o nenenzinho dela. E o ultrassom foi uma maravilha. Ela conversou muito bem com a gente e não havia nenhum problema com a Doppler. O bebê estava se desenvolvendo, recebendo tudo normal, não estava sofrendo. E ela me disse, por incrível que pareça, tinha 1 centímetro de líquido. Para quem não tinha nada, 1 centímetro é um oceano. No caso pra gente, né? E o meu bebê já estava beirando 1 quilo. Eu perguntei sobre os rins, ela disse que por ele estar deitado com a perninha fechada dificultava a visão, mas perguntou se eu podia retornar na próxima semana para eles tentarem olhar o rim, que um especialista estaria lá. E eu disse que sim, e fomos embora, e isso foi em um sábado. Na segunda-feira eu passei com o médico dela particular, né, da Nayara, e ele foi super positivo, me falou que deveria ter procurado ele antes, me falou o que eu podia fazer, foi bem rígido comigo, mas eu senti confiança, o que eu precisava, né, antes, que há 6 meses eu não sentia de um médico nenhum. E ele já pediu para eu tomar a vacina do pulmão, que já estaria bom para o nascimento em fevereiro, que na verdade é o mês certo, e que tudo daria certo, que era para me confiar. E daí eu saí de lá otimista, no outro dia eu fiz a hidratação que ele pediu, eu me empolguei um pouco, né? Tomei uns 13 litros de água e é claro que ele quase me matou, né? Quando eu contei pra ele, daí ele falou a quantidade exata, eu me ajustei. E na consulta ainda ele grifou no ultrassom da Doppler que meu bebê estava transversal e que ele só nasceria com cesárea. E me falou sobre o parto particular, me explicou e eu fui embora, né? No outro dia eu tive uma consulta no pré-natal da maternidade
E eu acabei passando com a médica, que no início falou que minha gestação iria somente até 16 semanas e que meu bebê poderia nascer com uma síndrome. E ela me atendeu, toda simpática, e perguntou se me conhecia. Daí eu falei tudo o que ela tinha me falado, e ela se espantou e disse, nossa, acho que eu não tinha entendido o seu caso. Daí pediu para eu deitar, escutou o coração do bebê, nem mediu a minha barriga. Daí eu comecei a fazer perguntas a ela, até porque eu também me informei com várias coisas na internet. E uma delas foi que eu tinha feito o Doppler, e lá consta que meu bebê estava deitado. E eu perguntei para ela, se ele continuasse assim até o final, vocês vão pedir a cesárea? E ela me respondeu, no seu caso não. Daí eu falei, mas como que ele vai nascer se ele está deitado? Daí ela disse, a gente vira ele, a gente dá um jeito, ele sai como ele está, ele é pequeno, ele consegue passar. Daí ela me disse, mas não sei por que você faz essas perguntas, até parece que você não sabe o que está acontecendo. A gente não gasta pedido de cesárea com bebê inviável, foi isso que ela me falou. Aquilo fez o meu sangue ferver, né? Porque se eu escolhi ter o bebê, por que eles não fazem tudo correto? Então ela disse, eu estou vendo que você pagou ultrassom, nem com pedido de ultrassom a gente não se preocupa, porque não vamos ficar monitorando um bebê inviável, que a gente sabe que é letal. Foi isso que ela me falou. E também me disse que parecia que estava conversando com uma mãe que não estava passando por essa situação. Que parecia que ela estava conversando com uma mãe que a gravidez era normal. E daí ela tentou fazer uma lavagem na minha mente, dizendo que eu tinha que pôr na minha cabeça que não ia dar certo, e disse que às vezes parece que a gente não confiava neles. Mas daí nesse momento eu tive o maior prazer de dizer para ela, claro, né, que realmente eu não confiava em nenhum deles, nem nela, nem no outro médico, e que eu só passava lá porque era a única opção. Isso eu falei com todas as palavras e eu não fiquei com medo de falar, porque eu vi que ali eles já não iam fazer mais nada por mim. Daí na outra semana eu retornei na Centros, para o ultrassom com o tal especialista, e quando eu entrei na sala era o mesmo que já havia me atendido. E eu nunca vi um ultrassom que nem ele fez. Ele colocou o gel lá na minha barriga, aproximou o aparelho, ligou em torno de 30 segundos e já desligou. Daí eu me assustei, né? Porque ele ficou até na minha frente, eu não conseguia enxergar e foi muito rápido. E daí ele olhou pra mim e começou a falar que não tinha o que fazer, que meu bebê não tinha como viver, e falou barbaridades, e ali... Isso eu já estava com 31 semanas. E em um dos laudos dele, ele falou que eu ia ter um aborto espontâneo de 16 a 30 semanas. E eu disse que pra ele que eu tinha tomado vacina e tudo, e daí ele disse que nem o rim apareceu. Daí eu disse que não, que era mentira, que o rim tinha aparecido sim. Daí a minha mãe comentou de novo sobre a vacina do pulmão, e ele me disse, vai amadurecer o quê? Se não tem pulmão, não tem nada. Mas, detalhe, ele deu esse diagnóstico macabro e ele nem fez ultrassom. Então me fala, da onde que ele tirou isso? Eu acho que ele tem visão de raio-x. Isso é uma coisa que me deixa encafifada, né? Como que ele me fala tudo isso se ele não fez o ultrassom? E daí ele veio falar pra mim que tudo que o CAIS me fala, a Unicamp fala, que tá certo e tudo. E eu me lembrei da mulher que teve 2 filhos desenganados pelo caísmo. E como que pode? Daí eu percebi que ele fazia parte já dos açougueiros, né? Porque pra mim o caísmo virou um açougueiro, um local de açougue. Todas as mulheres que entravam lá, que eram pobres, tinham que abortar. Nunca vi isso. Nunca vi. Ou como que uma criança que precisa colocar um cano no cérebro pode sobreviver, e uma criança com uma normalidade no rim não pode sobreviver, não pode ser feito nada, nem tentado. Isso pra mim é um absurdo. Daí eu fui embora o mais rápido possível daquele lugar. Eu entrei na internet, conversei com uma amiga minha, ela falou, Rafaela, vamos fazer uma vaquinha, vamos tentar pagar o médico particular, porque a gente viu que não tinha mais ninguém me ajudando, né? Daí eu entrei até no vaquinha online, comecei a fazer uma vaquinha para tentar
fazer o parto com esse médico que eu passei e esperando em Deus, né, por um milagre, para que ele tome a frente de tudo, porque eu não vou desistir do meu filho. Assim como ele está lutando, eu também vou apoiar ele. E quando mais nenhum médico acredita na vida, eu acredito em milagre, eu acredito em Deus, no Deus do impossível. E eu sei que eu tenho direitos pelo SUS que eu não estou vendo acontecer. Porque se eu escolhi ter o meu filho, eu deveria ter um pré-natal digno, um parto digno e um atendimento garantido para mim e para o meu bebê, mesmo que ele sobreviva pouco, é um direito do ser humano. E é estabelecido em lei, né? Até no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso consta lá. Não estou falando da boca para fora, isso é uma coisa que eu procurei e eu sei que existe. E eu gravei meu caso não para atacar ninguém, mas para ajudar pessoas que estão na mesma situação, que os médicos insistem no aborto, mas não façam isso. Sejam a favor da vida, não sejam a favor de algo tão cruel, porque o peso que se carrega depois é o mesmo de um assassinato. E se seu bebê fosse sobreviver por um milagre, esse peso que você vai carregar é uma coisa que depois você tem que prestar contas com Deus. Isso não adianta, você vai ter que prestar contas uma hora. E é um assassinato. E então, a gente não pode desistir dos nossos filhos, a gente não pode permitir que esses açougueiros, eles entrem em ação, que eles sejam persistentes, confiantes. A gente tem que acreditar que existe um Deus maior, que Ele cuida da gente. A gente tem que ser persistente, a gente tem que ser confiante. E assim como Deus está me fortalecendo, eu sei que Ele pode fortalecer a todas as mães. E eu sei o quanto é difícil lutar contra isso.